E tem alguns textos bíblicos para alimentar a nossa fé hoje. Por quê, pastor? Porque nos momentos de mais vulnerabilidade espiritual é que nós precisamos nos agarrar à palavra. Por quê, pastor? Porque ninguém vive uma provisão vivendo um momento bom. Quem vive uma provisão não está no momento bom. Está no momento de necessidade. Está no momento de dificuldade. A provisão, ela é uma realidade para os necessitados. A provisão não é um acontecimento na vida de alguém que está com tudo no controle. A provisão é uma realidade na vida de alguém que já não vê mais controle. A provisão, ela é um instrumento de Deus para mudar o cenário da vida de quem acredita nele. E talvez o que fez você entrar por aquela porta ali é um fio de cabelo bem fininho de esperança de que Deus pode fazer. Eu não digo nem que você entrou por ali com uma fé desse. Talvez você esteja agarrado a um pequeno fio de cabelo. Mas é Ele que te trouxe aqui porque você ainda acredita que Deus pode mudar isso. E hoje eu creio que Deus vai fazer com que cenários improváveis obedeçam à voz poderosa dele. Tem pelo menos 3 aí comigo? Ayalabacandará, Bialabassorabandará. No momento de mais vulnerabilidade, nos momentos dos nossos desertos e incerteza, é nesse momento que a fé se manifesta para revelar o favor de Deus na nossa vida. E é nesse cenário de incerteza, de escassez, de falta, que nós temos que começar a entender que nós precisamos de Deus exatamente quando tudo dá errado. Às vezes nós criamos um cenário de que quando a nossa vida está ladeira abaixo, é que Deus nos abandonou. Ah, se Ele tivesse te abandonado, você não estava nem descendo a ladeira, você já estava no fundo. Mas eu quero dizer para você, da parte de Deus, você não está sozinha nesse vale. Você não está sozinho nesse deserto. Número 1, Deus está contigo. Número 2, tem gente boa do teu lado. Pode procurar que tem alguém orando por você. E número 3, você não está passando isso sozinho. Tem mais gente passando isso com você. Então seu sofrimento não é um sofrimento único. Se você parar um pouquinho, talvez num raio de 10 quilômetros, tem gente sofrendo igual a você ou mais. E entre tantos textos que nós podemos aproveitar para alimentar o nosso coração de fé, hoje eu reservei um dos versículos mais incríveis, onde se revela a provisão de Deus na vida do crente. Abacuque, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 16 em diante, até o 19. Quem já ficou chateado quando Deus não fez aquilo que a gente queria que Ele fizesse? Poxa, os outros estão de parabéns. Já fiz muita pirraça para Deus. Já fiquei chateado com Ele. E sabe o que Ele fez? Nada. Deixou você fazer pirraça. Porque não é a tua pirraça que atrai o favor de Deus. É a tua oração no teu quarto secreto. Vamos ler aqui o que Deus tem para a gente aqui. Versículo 16.
Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. E no dia da angústia, descansarei. No dia da angústia, se vai descansar no dia da angústia, é porque vai ter dia de angústia. Mas qual é a palavra para mim, pastor? Vou descansar. Quando subir contra o povo, quem invadirá com as suas tropas? Vamos ler o outro, por favor, que é o mais conhecido aí por vocês. Porque ainda que a figueira, de novo, ainda que a figueira, Deus proverá o meu sustento. A figueira pode falhar, mas Deus não. De novo, a figueira pode falhar o seu fruto, mas Deus não. Olha esse texto, querido. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que minta, decepcione, frustre o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, meu Deus, olha para a figueira, não tem nada. Olha para a oliveira, não tem nada. Então vai no campo ver se tem alguma notícia boa. Também não tem. Então vai lá e vê se ainda tem ovelhas. Também não, foram arrebatadas, alguém roubou. E nos currais não haja gado. A pergunta é, será que Abacuque, quando escreveu isso, disse, agora acabou? Ou ele está escrevendo isso para dizer, mesmo assim Deus proverá. Mesmo assim Deus sustentará. Talvez você tenha entrado aqui dizendo, pastor, eu estou como esse versículo. Não vejo resultado em canto nenhum. Não vejo sentido em lugar nenhum. E ele diz, eu olhei para a figueira e nada. Eu olhei para a oliveira e nada. Eu olhei para a vide e nada. Eu olhei para os campos, nada. Olhei para as ovelhas, não estavam lá. Olhei para os bois, as vacas também não estavam lá. Quantas vezes nós olhamos para o lado e não há diante dos nossos olhos nada que possa fazer sentido a gente continuar confiando em Deus. Você olha para um lado, olha para o outro e diz, quer saber? Não faz o menor sentido, olha como está a minha volta. E é por isso que quando nós falamos de provisão, nós estamos falando de dias difíceis na vida de quem precisa de provisão. Quando você precisar de uma provisão, não quer dizer que você está vivendo dias bons. Quem precisa de provisão é porque a panela está vazia. Quem precisa de provisão é porque acabou a alegria. Quem precisa de provisão é porque não está fazendo mais sentido a vida. Quem precisa de provisão é porque o cenário é desfavorável. E aí ele olha isso, ele começa a enumerar para a gente nesse texto que por onde ele for, para o lado que ele corra, todos esses lados estão sem resposta. Agora vamos olhar o próximo versículo, para ver o que ele ensina para a gente, vivendo o que de repente a gente está vivendo. Vamos ver para o próximo. Você pode ler? Eu vou me alegrar porque a figueira deu figo. Eu vou me alegrar porque a oliveira deu ali para poder fazer o óleo, o azeite. Vou? Não.
Porque eu sei que a minha alegria está no meu Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e uma hora Ele vai se levantar, porque Ele não perdeu o controle da minha vida. Eu posso achar que a minha vida está uma bagunça, mas Deus continua no centro da minha vida. Oh, aleluia! Mas eu vou me alegrar por quê, pastor? Se a figueira está vazia, eu vou me alegrar porque o Senhor é quem me sustenta. Eu vou me alegrar porque eu não estou de pé, porque a minha conta está cheia. Eu estou de pé porque a mão poderosa do Senhor está me sustentando. E aí quando nós olhamos esse texto, a gente vai falar de 2 ou 3 textos hoje. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha. Ele está dizendo para mim e para você: o meu Deus salva. O meu Deus não vai me deixar desamparado. O meu Deus tem uma palavra de salvação para mim. O meu Deus tem uma palavra de esperança para mim. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: pastor, as portas se fecharam. Pastor, pastor, a minha vida não faz sentido. Pastor, eu estou enfermo. Deus está dizendo para você: eu sou a tua salvação. Isso quer dizer, o final, o teu final ainda está nas minhas mãos. Vamos ler o 19. Yahvé, Adonai, o Senhor, Ele é soberano. E Ele é. Quem é a sua força? Quem é a sua força? Eu tenho que fazer você repetir, porque o diabo está fazendo você esquecer. Quem é a sua força? Quem te sustenta? Quem cuida da sua casa? Quem cuida dos seus filhos? Quem te salvou? Quem vai atravessar o deserto contigo? Quem vai fazer você entrar na eternidade? Quem trouxe você aqui? O Senhor! A tua força não vem do que você ganha. A tua força não vem do que você tem. A tua força não vem das tuas conexões. A tua força está no Senhor. E o diabo a todo tempo tenta a gente esquecer isso. Quantas vezes Deus está soprando para a gente: eu continuo contigo mesmo você passando esse deserto. E a gente esquece que a nossa força vem do Senhor. E Abacuque, se você ler com calma, são 3 capítulos só. Eu amo esse livro, já preguei inúmeras vezes em outras igrejas. O capítulo 1 de Abacuque é o seguinte: cadê Deus? Capítulo 1 de Abacuque, ele chega e fala assim: será que você não está vendo isso não? Uma crise evangélica, cristã, existencial. Ele, no capítulo 1, minha sogra, ele diz assim: será que você não vê que a lei não governa mais? Que o injusto está vencendo o justo? Que quem é crente está sendo pisado? Será que lá no céu não tem justiça? Porque aqui não tem. Parece que aqui na terra quem ganha são os maus. Parece que quem vence aqui na terra são os errados. Parece que quem vence na terra é o diabo. E ele começa a entrar. Ele não murmura, mas ele diz: cadê? Aonde está? Que eu não consigo ver. Quando é que você vai sair desse trono aí e vai resolver as coisas? Ele não disse: eu não confio em ti. Ele disse: está demorando. Desse jeito não dá. Parece que o ímpio aqui, o injusto, e ele tem no versículo ele diz: e a lei se afrouxa. Aí no capítulo 2 Deus fala assim: calma, espera, coloca-te na torre de vigília e anota na tábua do seu coração
aquilo que vai passar correndo, mas escreve para não esquecer que aquele que há de vir virá e não tardará. E Deus diz para ele: espera só mais um pouquinho de tempo, espera. Deus manda para você: espere em Deus e ainda eu louvarei. No capítulo 2 Deus fala: vou mandar um povo mau para arrebentar com esse povo aqui. Aí ele fala: meu Deus, quer dizer que vai vir um pior do que esse, que o mal vai fazer justiça? Deus trabalha do jeito dele. Aí no capítulo 3, Abacuque faz uma das orações mais lindas. E no final do capítulo 3, que são esses 3 versículos que nós lemos, ele diz: meu coração se aperta, porque eu sei que vai entrar uns povos aqui e vai devastar tudo isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu aprendi: a minha fé não é pelo que eu estou vendo, a minha fé é pela confiança no Deus que eu creio. Deixa eu repetir isso para você. O que trouxe você para a igreja não é que a tua vida está uma beleza, é a fé que você tem no Deus que você entregou sua vida. É a tua fé nele, não é aquilo que está dando certo, é o Deus que fez a sua vida dar certo quando ele se entregou lá na cruz por você. Abacuque então começa a dizer: olha, eu posso sim olhar para um lado e não ver figo, eu posso sim olhar para um outro lado e não ver nada na oliveira, não, o produto dela vai mentir. Eu vou chegar de manhã, crente que tem um resultado favorável para mim, e quando eu meter a mão está seco. Eu vou correr num amigo pensando que ele vai me ajudar, e quando eu chegar ele não vai me ajudar. Aí eu vou correr para o outro lado criando expectativa de que alguém vai me emprestar o dinheiro, não vai. Eu vou correr para o outro lado para tentar ouvir uma palavra de paz, vão liberar uma palavra de guerra, e aí eu vou rodear tentando encontrar alguém para me socorrer, e aí eu não encontro, mas eu sei que a minha alegria vem do Senhor, e o meu choro dura uma noite, mas há uma promessa de alegria pela manhã. Todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Imagina, não sei se você consegue se transportar para o texto. O cara vai ver a figueira, vai ver a oliveira, vai ver a vide, vai no campo, vai ver os currais, vai nos pastos, tudo dando errado. E ele consegue dizer para a gente: todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Está na hora da gente ser crente quando a gente perde. Está na hora da gente ser crente quando a porta não abre. Está na hora da gente cantar o melhor louvor da nossa vida quando o céu está de bronze. Só para mostrar para Deus que a nossa confiança nele não está pautada naquilo que dá certo ou dá errado. A nossa confiança nele é a certeza de que a nossa salvação vem do Senhor. Quando nós falamos de provisão, eu vejo num homem que diz: ainda que dê tudo errado, eu tenho um Deus que me salva, eu tenho um Deus que provê, eu tenho um Deus que dá vitória, eu tenho um Deus que abre porta, eu tenho um Deus que muda estações. Então a primeira parte da mensagem não é uma mensagem longa, mas é para você entender que quem precisa de provisão é quem está diante de cenários improváveis. E às vezes um cenário improvável é uma falta de recurso. Talvez um cenário improvável é alguém da sua família enfermo. Talvez um cenário improvável é um casamento que acabou. Talvez um cenário improvável é uma depressão, uma tristeza. Eu tive depressão 1 ano, meu amigo. 1 ano, trancado dentro da minha casa. E eu não podia falar para ninguém que eu tinha depressão na igreja, porque as pessoas julgam você. E a primeira coisa que eu falo: o pastor com depressão?
E você tem que às vezes entrar na igreja calado, sair mudo, porque às vezes a sua lágrima só interessa para Deus. Os dias amargos que você tem que cruzar aquela porta, os dias que você atravessa aquela porta ali, que só Deus sabe o tamanho e o peso da cruz que você está carregando. Mas é quando você atravessa ali que você está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus uma hora vai mudar isso. Deus pode não mudar o que aconteceu, mas Deus pode mudar o meu coração diante daquilo que aconteceu. Deus pode às vezes não mudar os meus cenários, mas Deus pode me fazer enxergar de uma forma diferente os cenários que eu estou vivendo. Às vezes Deus não vai mudar as coisas. Existem coisas que Deus pode não mudar na sua vida. Existem coisas que Deus pode não fazer na tua vida, mas Ele pode mudar o teu coração, e você vai enxergar o que você está passando de uma forma diferente, com uma fé diferente, com uma esperança diferente. Quando Deus não mudar algumas coisas, quando algumas coisas não puderem ser mudadas, Deus vai mudar você e vai te fazer entender que o amor dele excede a luta, o amor dele é maior do que o pranto, o amor dele é maior do que as lágrimas, e ainda há propósito de Deus na terra para a tua vida. E às vezes nós queremos que Deus mude algumas coisas. Existem coisas que Deus não muda. De ontem para hoje a gente entrou numa batalhazinha com o Miguel. Um problema de saúde. E entramos hoje já para fazer alguns exames, para investigar algumas coisas. E estava hoje meio preocupado, como pai, alguns exames que pediram e te preocupa. E aí de repente estava eu hoje à tarde orando, e Deus me lembrou da Êxela, que tinha 2 filhos, que serve ao mesmo Deus que eu, que talvez ganhou muitas almas, muito mais do que as que eu ganhei. Talvez tocou milhares de pessoas que eu não consegui tocar nem 1000. Mas Deus achou de levar o seu filho. E ela precisou olhar a perda como um ganho. Porque a Bíblia diz que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Esse tipo de maturidade a gente precisa começar a entender que Deus é soberano e que o nosso papel é adorá-lo. E quando a gente enfrenta as nossas guerras, parece que as nossas são maiores do que as dos outros. E aí de repente Deus faz você lembrar de alguém que aparentemente perdeu a guerra, e você está chorando em nem sequer querer lutar a guerra. Às vezes Deus faz você lembrar de pessoas. E aí eu comecei a orar e Deus me trouxe o pastor Gesiel Gomes, um dos homens mais brilhantes do passado como pregador, um dos caras que mais inspirou pregadores. E esse homem foi nos Estados Unidos sepultar o seu filho com 40 e poucos anos. E ele disse: esse é o único filho que levou o meu nome. E eu estou aqui sepultando o meu filho. E ele começou a cantar e a dizer: Senhor, Tu me deu, o Senhor tomou. Um pedaço dele foi arrancado, mas uma coisa ele não deixou ser levada: a sua esperança, a sua fé, a sua confiança de que quem sustenta ele é o Senhor. E é só uma fase, isso tudo vai passar. Há um lugar onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá rancor, porque lá as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Há uma eternidade esperando por mim e por você. Então hoje eu estou aqui para dizer para você: o Deus da provisão é o Deus da tua salvação. Às vezes, o carro novo não vai chegar na hora que você quer. Às vezes, o bom emprego não vai chegar na hora que você quer.
Às vezes você vai bater numa porta e ela não vai se abrir. E aí você vai dizer, caramba, cadê o Deus da provisão? E aí Deus vai te lembrar, eu não sou apenas a provisão, eu sou o Deus da tua salvação. Porque às vezes nós entendemos Deus como fast food. Um Deus como um iFood. Um Deus que nos atende quando a gente tem falta. Mas hoje Deus quer levantar homens e mulheres capazes de adorá-lo em meio a circunstâncias adversas, em meio a cenários adversos, em meio a portas fechadas, em meio a corações trancados pelo luto, pela tristeza, pela perda. Mas há uma fé que excede as perdas, há uma fé que excede as portas fechadas. Essa fé está no Deus da nossa salvação, e Ele se levantará ao nosso favor. O Deus da nossa provisão, Ele também é capaz de colocar fé no nosso coração para a gente atravessar esse deserto. Então levante-se hoje, aumente as suas expectativas, coloque a sua fé lá no alto e entenda que Deus vai te sustentar em todos os momentos. E a maior palavra de provisão que você pode ouvir é que o Senhor está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sei que Ele estará comigo. Ainda que eu passe pelo vale, ainda que eu entre numa fornalha acesa, ainda que eu caia na cova de leões, ainda que me persigam, ainda que se levantem contra mim, Ele estará comigo, Ele estará comigo, Ele estará contigo, Ele estará contigo. Eu não sei, mas Ele diz para você, eu sou contigo. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele diz, eu sou contigo. Não é o que você vê, é o que você crê. Eu acho que está bom hoje. Hoje eu escrevi uma coisa básica que eu já até falo em pregações. Mas às vezes existem pregações que a gente tem que assistir para a gente. E eu coloquei assim, não importa o lugar que você está. Importa quem está contigo no lugar que você está. E ontem eu ia até comentar isso na pregação, mas não é que seja difícil de entender, mas às vezes não faz muito sentido. Se você estiver num deserto, é ruim. Mas se Deus estiver contigo no deserto, para que sair do deserto? Vê se tu consegue entender. Quando Deus está contigo, os lugares mais improváveis se tornam os lugares mais abençoados. Então entende o momento. Levanta a cabeça. Siga em frente. Porque a provisão, a palavra provisão para nós nessa noite é Deus é comigo. E se Deus é comigo, a panela não vai ficar vazia, não. E se ficar, Deus continua do meu lado. E se o céu ficar fechado, Deus continua do meu lado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então hoje eu quero que você entenda que eu sei estar fraco, como diz o texto Filipenses 4:12. Eu sei passar necessidade. A gente interpreta de forma errada. Vocês já ouviram aquele versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviram? Esse tudo posso não dá uma ideia de que eu posso conquistar uma casa, posso conquistar um carro. Só que o contexto do versículo não é tudo posso para conquistar, é tudo posso de suportar. E aí a gente, claro, você pode pregar, porque Deus também pode fazer, mas a gente cria uma ideia que posso todas as coisas que fortalecem, eu posso passar para a faculdade, eu posso conseguir um emprego,
Só que quando você lê o versículo 12, ele diz: ei, eu já passei por necessidade, eu já passei por fome, eu já passei por escassez, eu aprendi a ter fartura, mas eu também aprendi a passar fome. E aí ele entra no 12, no 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero que você entenda que o posso desse versículo não é só para poder viver algo incrível, é para ser sustentado nos momentos difíceis. Que você possa dizer: eu posso todas as coisas. Como, pastor? Eu posso passar pelos momentos dolorosos, eu posso passar pelos momentos de escassez, eu posso passar dias difíceis, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senão a gente cria uma impressão de que eu posso vencer. Não, está dizendo ali que eu posso também perder. Então que hoje você possa levantar o céu e dizer: Senhor, providencia para mim um emprego, amém. Providencia para mim uma porta, amém. Ah, Senhor, eu creio que essa noite será uma noite de chave virada, de céu aberto, de ventres que vão passar a gerar, de portas incríveis, de cenários que estavam fechados financeiramente, amém. Mas eu quero que você também tenha essa fé, que quando as portas não se abrirem, quando as coisas não forem ao teu favor, quando o dinheiro não chegar na hora que você quer, você vai levantar a sua voz e dizer: o dia hoje foi péssimo, mas eu continuo louvando a Deus. O dia hoje não foi bom, mas eu continuo adorando aquele que morreu por mim. Ei, o meu mês não foi positivo, mas eu sei que eu continuo tendo um Deus que vai me sustentar durante esse processo. Ele não me abandonará. Vamos colocar de pé, vamos adorar. Que Deus libere sobre a sua vida hoje, que não vai deixar, que não vai